vamos falar desse início nos Estados Unidos, né? Porque até então, seu marido já estava aqui, já estava, né, organizando tudo para vocês, já tinha um Uhum. lugar para vocês ficarem ou não? Vocês teve que ir para algum lugar provisório? Tinha, né? Ele já tinha organizado com um casal amigo nosso, que eles tinham um apartamento de 2 quartos, morava só eles. Então ele já tinha organizado para alugar o segundo quarto. Porque, como eu falei, isso é muito comum aqui, principalmente quando você está no seu início. São raras as pessoas que já chegam e já têm um apartamento, já alugam o seu próprio apartamento. São raros casos. Geralmente você precisa daquele impulso ali para o início, né? Então a gente alugou um quarto no apartamento desse casal. Ele já tinha programado, já tinha cama, tinha as coisinhas lá, tudo muito simples. A gente ficou lá nesse quarto por pouco tempo, acho que foi 5 meses, 5 a 6 meses que a gente ficou lá. E aí depois a gente já alugou um apartamento pra gente. Bacana. E é interessante você falar sobre isso, Amanda, porque o início ele não é fácil para ninguém. E essa questão do lugar onde ficar, uma família com uma criança, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de encontrar lugares que aceitem crianças, ou às vezes não um animal de estimação. Como que era para Isso. vocês essa experiência de dividir um quarto num apartamento, às vezes com uma família que não conhece, ou dividir um espaço de uma outra com uma outra família? Como que era isso para vocês? Explica para nós com detalhes. Não é fácil. Já adianto que não é fácil. Ainda mais que você está acostumado ali no Brasil, ter sua casa, sua família, e de repente você vem para os Estados Unidos e vai morar na casa de outra pessoa, com os hábitos de outra pessoa, usufruindo, digamos assim, a cozinha de uma outra pessoa. Então, isso para mim foi difícil para mim entender, para cair a ficha, entender que eu sabia que aquilo ali era necessário, mas no dia a dia não é fácil. Sabe, você dormir e acordar, eu não me sentia em casa, apesar de que, tipo, o casal que a gente dividiu super de boa, deixou a gente à vontade demais, também era um casal jovem, não tinham filhos, mas era um casal jovem e nos acolheram muito bem. Mas mesmo assim, aquela sensação de não estar na minha casa, de, tipo assim, estar incomodando era muito ruim. Então, tipo, eu nunca gostei muito de dividir casa. Ainda mais porque eu tenho criança, então às vezes ela fazia barulho, eu ficava com medo de estar incomodando esse outro casal. Aí, mulher, eu amo cozinhar. Aí mexendo nas panelas, na cozinha. A outra mulher da casa também queria fazer a comida. Aí, tipo, isso dava meio que uma certa briguinha ali. Não sei o que, aí louça. Eu sou, tipo, sistemática, eu gosto de estar tudo limpinho. Enfim, tem esses probleminhas. Mas é como eu falei, tipo, isso é muito necessário. É necessário. Então, você vai ali vivendo dia após dia, sabendo que aquilo ali é para o crescimento do seu início aqui nos Estados Unidos, entendeu? Até que você se sinta bem financeiramente, esteja, sei lá, bem locado num trabalho, e aí consiga pagar um aluguel, enfim. Então, até chegar na parte do aluguel, tem esse caminho aí de dividir, Exatamente. né? Tem Che gente que chegou divide, tipo, quarto com 3, 4 pessoas, né? Tem uma família que eu conheço que, assim que chegou, era um quarto para 3 famílias. Cada família, cada casal com filho, em um quarto. Entendeu? Eu conheço gente que passou por isso. Aí cobrava, tipo, US$ 500 de cada família. é. Super complicado. Nossa, que imagina. Eu Imagina imagino, isso. porque, assim, já dividir com mais um é complicado, hein. Imagina mais Sim, 2 famílias. sim, imagina. E chegou a rolar, A assim, gente alguma aqui. desavença, independente de você falar de cozinha e tal, entre os pais da família ou as mulheres que são vocês, rolava alguma coisa, assim? Por mais que eles são legais, às vezes rolava algum estresse, assim, dentro da casa? Era difícil o momento de estresse. É mais aquela questão, tipo, por exemplo, na hora que eu vou lá fazer o almoço, ela tá lá já fazendo. Aí eu ficava tendo que esperar ela terminar, porque é um fogão só. E não adianta eu chegar lá e colocar a minha panela, é chato. E quem cozinha gosta, tá se movimentando, fazendo sua comida à vontade. Imagina, 2 mulheres, cada um cozinhando um negócio diferente. É meio complicado. Então, isso era chato. Questão de organização da casa, eu gosto da casa bem organizada. Às vezes minha filha bagunçava a casa, um exemplo. Ou a moça que morava na casa não organizava a parte dela. Mas era minha casa, querendo ou não. Porque quando você divide um quarto, e o valor, tipo, praticamente, o aluguel, vamos supor, o aluguel é US$ 3.000, você tá pagando 1.500. É dos dois ali. Então, tipo assim, é o ambiente familiar, a gente tem que deixar aquilo ali tudo harmônico. E quem é meio problemático com isso pode ter problemas. Aí eu arrumava a casa, quando olhava, tinha uma roupa jogada, tinha um copo ali sujo, aquilo ali me incomodava. Aí eu ficava, meu Deus, eu não vejo a hora de ir pra minha casa.
Mas são mais ou menos só isso. Graças a Deus, como eu falei, eles eram pessoas boas. Mas nem sempre é assim. Você tem que entrevistar muito bem aonde você vai, né? Porque você vai morar numa casa, dividir, beleza. Conversa, sente o clima, como que é. Já fala logo, olha, e questão da higiene do apartamento, como que vai ser, e questão de festas, por exemplo. Já imaginou um casal que vai morar numa casa onde a casa gosta de fazer festa e esse casal não? Então não dá certo. Eu acho que tem que sentar, conversar, já tira logo essas dúvidas. Se achar que bateu, beleza. Se não, procura outro, porque isso aqui é comum, como eu falei. Então você sempre vai achar alguém querendo compartilhar um quarto, compartilhar a casa, enfim, Exato, e como é uma né? coisa temporária, não é para sempre, Uhum, mas é importante as pessoas saberem disso, porque principalmente a gente que está nas redes sociais, todo mundo teve um começo aqui. Às vezes esse começo sim, até se estabilizar, ele não é fácil, né? sim. E uma dúvida, como que foi para vocês conseguirem um lugar para vocês ficarem? Assim, foi fácil, foi difícil? Eles pedem muitos documentos? Quando vocês encontraram o lugar de vocês, assim? Sim, vamos lá. Não foi fácil, Roger. Tipo, eu até perdi minhas esperanças no início, porque eles estavam exigindo. Como era o nosso começo, então a gente não tinha tanta, vamos supor, o score, né? A gente não estava com um score tão bom, por conta que era início, a gente tinha acabado de chegar praticamente, então não tinha aquele histórico que era bom pagador. E aí o condomínio, ele exigiu alguns extratos bancários e eu lembro que tipo ainda não estava de acordo com o que eles queriam, então eles negaram a nossa aplicação algumas vezes. E a gente tentou em outros condomínios, em outros lugares. A gente tentou em Walnut Creek, que você deve conhecer, né? Que é um bairro aqui próximo. E aí tentou em vários lugares. E nada de aprovar esse apartamento, porque cada condomínio aqui ele exige uma determinada documentação. Uns mais rígidos, né, pedem mais coisas, outros não, outros mais de boa. Mas assim, foram 3 meses procurando, 3 meses aplicando, né, em vários lugares, até que deu certo. Tipo, a gente nem acreditou, mas deu certo, mais porque a pessoa foi gente boa do que porque tudo estava certo, entendeu? A pessoa foi, tá bom, entregou a chave e deu tudo certo. Mas até esse dia a gente sofreu um pouquinho. É, e é bacana falar sobre isso, porque a pessoa está chegando e dependendo como chega, às vezes não tem alguns documentos que eles pedem, como Social Sim, Security, às vezes nem a driver license foi tirar ainda, então sim. às vezes é meio Uhum. complicado. Aí o extrato bancário, às vezes eles pedem que você tenha, acho que 2 vezes o aluguel, alguma coisa assim, né, Sim, de renda. cada um pede de um jeito. Tem uns que pedem 3 ou 4 vezes mais o valor do aluguel. Então tem uns que é só dois. Cada um tem suas regras. Bacana. E conta para nós, quando vocês conseguiram um lugar para vocês se mudarem, assim, vocês precisaram dar quanto, assim, em valor para entrar no apartamento? Porque isso é importante também, às vezes a pessoa está vindo do Brasil, já tem que ter uma média de quanto valor que teve que pagar, assim. O depósito, né? Uhum. O depósito também ele é um pouco relativo, né? Cada condomínio exige de um jeito. Se você está alugando a um condomínio que tem aquelas, tipo assim, uma empresa que toma conta, é uma coisa. Quando você aluga do proprietário mesmo, aí já é outra, que inclusive pode até ter uma negociação ali. Quando é um condomínio grande, que tem aquelas regras ali, não tem negociação nenhuma. É aquele valor e pode pagar, ótimo. Não pode. Quando é diretamente com o proprietário, às vezes dá para você negociar. No nosso caso, a gente pegou um apartamento de 2 quartos e 2 banheiros, justamente porque a gente também tinha a intenção de trazer um familiar mais na frente. Então, a gente já queria pegar um apartamento que ficasse confortável para todo mundo. Então, foi de 2 quartos, 2 banheiros e a gente pagou na época US$ 750 de depósito. Até que foi ok, não Foi foi muito. legal, foi legal. É, Isso foi em 2000 e algum, deixa eu ver, 2018, 2018. Hoje em dia eu sei que parece que tá um pouquinho mais chato, né? Não sei se você também tá tendo essa informação aí. Tá um pouquinho mais chato, talvez o depósito ele é um pouquinho maior, estão pedindo mais documentações, enfim. Principalmente depois da pandemia, mudou um pouquinho isso. exatamente. E como que vocês fizeram para mobiliar a casa? Porque eu já aluguei alguns apartamentos, já saí de um, foi para outro, vira e mexe, e a gente sabe que você chega no apartamento, às vezes tem geladeira, às vezes não tem, por exemplo, aqui eu já aluguei um aqui em Orange County que não tinha geladeira, e esse aqui tem. E aí tem Uhum. fogão, às vezes tem micro-ondas, às vezes não tem. Como que vocês fizeram para mobiliar a casa, assim? O que que tinha dentro? No apartamento, lembra do quarto que eu vim morar dividido, né? Compartilhado. Pronto. A gente alugou um apartamento no mesmo condomínio.
Então, a gente já conhecia, sabia como eram os apartamentos e tudo. Ele cozinha aquela velha clássica história, que é que vem com tudo. Como você falou, alguns não vêm, né? Não é uma regra, tem que vir, alguns não vêm. Na hora de alugar você vai ver isso. Mas o nosso era um condomínio que já fornecia micro-ondas, geladeira, máquina de lavar louça, fogão. Então, tipo, a cozinha e os móveis, né? Então, a cozinha totalmente mobiliada. Só. O resto do apartamento não tinha nada. Então, tipo, tudo tinha que ser você, né? E no nosso caso foi assim, foi bem complicado porque a gente não tinha nada. A gente morava no apartamento de uma outra pessoa, compartilhando. Então, o que tinha naquele apartamento era deles. Então, a gente não levou nada, levou só as malas. E foi mobiliando aos poucos. O nosso início foi tipo assim, aos poucos, né? Consegui um crediário numa loja também, foi uma coisa que deu muito certo. A gente conseguiu um crediário numa loja, uma loja até que não era conhecida, sabe essas lojas de imóveis que tem esquina, assim? Pronto. A gente tentou um crediário lá e aí deu certo, comprou o sofá e a cama, que era tipo assim, pra gente tava sendo E urgência. parcelado? Parcelado. Ai, que bom. Acredita? Foi uma sorte, não Ah, vai é? pensando que é assim, Qu- Quanto né? custou assim, em média? Só pra galera ter uma noção assim, quanto custou um sofá Roger, e uma cama? foi coisa de Deus. O nosso crédito foi de US$ 3.000, de verdade. Tipo, coisa de Deus. A gente nem tinha aquele, como eu falei, né? Aquela renda toda, não era tão. Mas foi muito bom. Deu US$ 3.000 de crédito e a gente comprou, por exemplo, uma cama, foi US$ 750. Aí com o colchão, US$ 900. Então, mas foi uma cama boa e um colchão bom. O sofá foi bem baratinho, acho que foi US$ 350, mas tudo novinho. Porém, quem vem do zero, eu não vou dar muito esse meu exemplo, porque talvez não é a realidade de todo mundo. A pessoa vai chegar lá e vai dizer um crediário também, porque uma menina conseguiu 3.000, aí Eu não vi vai na ser bem assim. internet. Eu vi na internet, a menina disse que consegue. Não é bem assim, como eu tô falando. Na minha opinião, foi coisa de Deus. Tá ali, foi coisa que a gente precisava muito. E deu certo. Mas, por exemplo, aqui funciona muito marketplace do Facebook, garagem sale. Então, tipo, essas vendas de imóveis, aqui funciona demais. Você compra por preço barato, barato demais, é uma coisa praticamente nova. Então, tem muito. Você entra no marketplace, digamos que você chegou, quer mobiliar a sua casa, mas não está com tanto dinheiro. Então, não se preocupa. Pega um dinheirinho aí, já vê o que é que você precisa comprar de emergência, uma cama. Talvez o colchão eu aconselhe comprar novinho, mas uma cama, uma estrutura de uma cama para criança, mesa. Vai no marketplace que tem muita coisa. Por exemplo, minha mesa, até hoje, eu comprei no marketplace. Maravilhosa minha mesa. E todo mundo que chega aqui em casa adora. Nem imagina que eu paguei, tipo, bem baratinho, né, no marketplace. Então, assim, é uma dica que eu tô dando, um pouco diferente do que aconteceu comigo. A gente conseguiu um crédito, que foi muito bom, mas não é tão fácil assim, E a gente sabe? vê muito, Amanda, esses famosos vídeos do lixo, né? Coisas no lixo. E a gente mora na Califórnia, eu já morei nessa região. Você conseguiu encontrar coisas no lixo, entre aspas, ou doações? Porque o marketplace são pessoas que estão vendendo ali, pessoas que estão Sim, nas suas casas. Mas você sim. achou coisas no lixo, doação, aqueles móveis, geladeira, televisão? Você acredita que uma semana antes da gente se mudar, ainda estávamos naquela luta ali para encontrar o apartamento, não tínhamos nada, né? Lembrando aí. Então, não tínhamos apartamento ainda, não tínhamos aquele crédito que a gente conseguiu na loja. Uma semana antes, eu lembro que Tony, né, meu esposo, ligou para mim e disse: Vem cá, vem aqui, eu tô aqui embaixo. Aí eu fui, né, ver o que ele queria. Quando a gente chegou lá, ele tava, tipo assim, do lado. É lixo, né? Um lugarzinho lá que o condomínio deixa para colocar o lixo. Mas alguém simplesmente tinha se mudado. E acontece muito isso. O pessoal se muda de estado, por exemplo. Vai sair da Califórnia, vai para outro estado, para Flórida, por exemplo. O pessoal não tem muito aquele costume, como a gente tem no Brasil, de juntar a tralheira que a gente tem toda e levar. Vai comigo. Não, muito normal aqui. O pessoal pega o básico ali, o que precisa, talvez dá um jeito para levar. E certas coisas, por exemplo, utensílios de casa, é tão barato aqui que o pessoal se desfaz. E às vezes se desfaz de coisa nova. Foi o que aconteceu nessa história que eu estou contando para vocês. Ele ligou para mim porque uma pessoa simplesmente se mudou, deixou tudo que vocês puderem imaginar. É, panela nova. Panela estava com adesivo ainda, ela não tinha sido nem usada. Panela, roupa de cama nova, sabe? Tipo, lacrada ainda.
até porta-retrato, tinha tudo que vocês puderem imaginar de utensílios, de coisinhas, decoração. Tinha uma mesa também lá, cadeira, sofá mais ou menos, mas tinha. Então, assim, tinha bastante coisa. E é como o Roger falou, aqui é muito comum. E acho que vocês com certeza já viram vídeos, pessoal achando coisas no lixo. E acha mesmo, porque aqui é tudo tão barato que ninguém esquenta a cabeça em consertar, ou tipo, a pessoa enjoa, eles jogam fora e já compram um novo. Aqui funciona muito assim. Então, se você ficar prestando atenção, você pode achar muita coisa. Até no marketplace mesmo, para doação, a pessoa só quer se livrar. Eu só quero alguém que venha pegar. Eu não estou vendendo. Então tem muito isso também, né? Bacana, foi uma bênção de Deus isso aí, hein? Foi. Tô Tá dizendo. certo.